Hello, bem-vindos à aula de Química acerca de concentração das soluções. Bem-vindo aos meus estudos também. Ok, então nós vamos falar acerca de concentração das soluções. E importa primeiro lembrar que a solução é basicamente constituída por um soluto e um solvente, sendo o soluto a quantidade que é dissolvida no solvente, ok? E o soluto e o solvente, quando já estão misturados, recebem o nome de solução, ok? Concentração molar. O que seria a concentração molar? A concentração molar é simplesmente a relação entre a quantidade do soluto dissolvido e a quantidade da solução, sendo que o soluto é dado em moles e a solução é dado em litro. Ou seja, não estamos interessados em saber qual é a quantidade, por exemplo, de soluto que será dissolvida em 1 litro de uma solução. Ok? Então, estamos dizendo que a concentração molar é o número de moles do soluto dividido pelo volume ou pela quantidade total da solução. Onde se é a minha concentração molar é o número de moles do soluto em mol. V é o volume da solução em litros. Vamos a exercícios. Qual é a concentração molar de 500 mililitros de uma solução aquosa que contém 2,8 gramas de hidróxido de sódio? Okay? Então, qual é a solução? Qual é o volume? O volume nós já temos, é de 500 mililitros. Agora vamos achar qual é o número de moles. Bom, aqui nós não temos o número de moles, mas nós temos a massa da matéria e temos aqui a substância, ok? Então, nós podemos simplesmente calcular a massa molar. Calcular a massa molar é simplesmente somar a massa do sódio com a massa do oxigênio e a massa do hidrogênio. Então, a massa molar deu 40 gramas por mol. E fazendo a divisão entre a massa da matéria e a massa molar, nós temos um número de moles. Okay? Então, aqui nós podemos calcular o número de moles e vamos substituir na fórmula de cálculo da concentração molar. E a resolução será esta. Lembrando que não necessariamente precisa colocar M sobre MV. Podia simplesmente fazer M, que é a massa da matéria, dividido pela massa molar, ia ter o resultado, e depois divide o resultado pelo volume. Ok? E é basicamente isso. 2. Foram dissolvidas 3 gramas de cloreto de sódio em água até completar 250 ml da solução. Determine a concentração molar do sal. Ok? Mais uma vez, qual é o volume da solução? 250. E depois temos a massa da matéria, que é 3 gramas. Mas nós não temos o número de moles, okay, do soluto. Mas nós temos aqui a possibilidade de calcular o número de moles. Então, vamos somar a massa do sódio com a massa do cloro. Vamos ter a massa molar, que é 58,5. Dividindo a massa da matéria pela massa molar, nós temos um número de moles, ok? E depois, levando esse número de moles e dividir pelo volume. Olha, importa lembrar sempre que nós estamos a lidar com o volume em litros. Então, não é para fazer o cálculo considerando a unidade que te é dada aqui só porque é mililitro, ok? Então, é preciso fazer a conversão e depois efetuar os cálculos. Ok? E já está. Basicamente isso. Concentração percentual. Concentração percentual também é muito simples de calcular.
seria, nesse caso, a quantidade de soluto expressa em gramas dissolvido em 100 gramas da solução. Ok? Então, diz que a concentração percentual é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Massa do soluto dividido pela massa da solução. Ok? E nós também podemos usar a outra fórmula que diz que a concentração percentual é a massa A sobre a massa A mais massa B. E isso também é a mesmíssima coisa. Por quê? Porque massa A mais massa B, que é o soluto mais o solvente, é igual à solução. Ok? Quando somamos o soluto e o solvente, estamos a somar a quantidade, estamos a determinar a quantidade total, que é a solução. Então, não há diferença entre essas duas fórmulas. Tá bom? Temos o exercício 3. Qual é a concentração percentual de uma solução aquosa que contém 20 gramas de hidróxido de sódio dissolvido em 8 gramas de água? Ok? Então, qual é o soluto, qual é o solvente? Temos o soluto, que é hidróxido de sódio, que é o que será dissolvido. Foi dissolvido em o quê? Em água. Então, água é o solvente. Ok? Água é o solvente. Então, nós temos a massa A e temos a massa B. A solução é simplesmente somar as duas massas, exatamente o que nós temos aqui. Massa A mais massa B, que vai dar, que é 20 mais 80, que vai dar 100 gramas. Então, a concentração percentual é a massa do soluto, que é de 20 gramas, dividido pela soma, que é 100. Então, vai ter 20 sobre 100, multiplicado por 100%, e nesse caso temos 20%. Ok? Então, a concentração percentual da solução é de 20%. 4. Foram dissolvidos 30 gramas de cloreto de sódio em 300 gramas de água. Determine a concentração percentual da solução. Novamente, nós temos água, está separada, temos o cloreto de sódio, está separado. Então, temos massas separadas. A solução será a junção das duas massas. Temos 300 por um lado, 30 por outro lado, somando temos 330. Então, a concentração percentual será igual a massa do soluto. O que é o soluto? O soluto é o que será dissolvido, que é o cloreto de sódio. Qual é a massa do soluto? É de 30. E qual é a massa da solução? A solução é a soma das duas massas, que é 330. Então, fazendo essa divisão, multiplicando por 100%, é igual a 9%. Ou seja, a concentração percentual da solução é de 9%. E já está. Qualquer coisa, qualquer dúvida é só deixar aí no comentário. Espero ter ajudado. Muito obrigado.